o que é geralmente enquadrado por tráfico e o que é por uso. Porque eu acho que já você deve ter pego algumas situações no qual a autoridade policial colocou como tráfico e realmente a quantidade ou o contexto não era tráfico. Como é que funciona essa defesa, essa situação? Que até hoje tem muita gente que às vezes fala assim, essa quantidade não é tráfico, essa quantidade é para uso. Geralmente o Estado ali segue com a visão sempre da política de encarcerar. Como é que você tem essa... Que hoje o Eu, número das unidades prisionais tem muitas pessoas, na verdade, encarceradas por tráfico, né? tráfico, e as pesquisas direcionam nesse sentido, né? Eu já tenho um bom tempo, né, que não atuo na unidade da vara de tóxicos, mas acredito que a realidade não Não, tenha não mudou tanto. modificado, né? Eu diria o seguinte, de um modo geral, no processo penal, muito da realidade, porque vamos aqui fazer um exercício que é o seguinte: o processo criminal nada mais é do que a reconstrução do fato, né? O processo penal é isso, é a reconstrução do fato. Antes aqui no bate-papo, aqui em off, a gente estava falando. Quando você trabalha com crimes em que tem vítima, você ainda tem a oitiva da vítima. Pode eventualmente existir um civil, que isso acaba auxiliando inclusive a defesa. No caso do tráfico de drogas, é majoritariamente ou 100% as testemunhas são policiais. Então, quem traz a versão toda dos fatos é a polícia. E do outro lado, nós temos o acusado. Então, quem vai imprimir aquele contexto, se é uso ou tráfico, muitas vezes é a versão da polícia, né? Mas eu acho que tem uma coisa que está avançando muito e eu acho que tem que se espraiar, né, muito para o judiciário baiano. Você tem novos ventos trazidos pelo STJ, né, principalmente pelo ministro Schietti, em que você começa a discutir, porque às vezes aquela coisa, né, que se aplica até o direito administrativo, né, para a palavra do policial. Tem fé A fé pública. pública, né? E você já tem uma jurisprudência construindo, dizendo, olha, não somente as palavras do policiais podem justificar um decreto condenatório. Porque se assim for, vai ficar difícil para aquele que está sendo processado pelo Estado, né? Se ele tem oportunidade de coletar outras provas e não traz. Quantas vezes o policial fala, eu fiz a prisão, tinha muita gente na rua. Poxa, você não pegou o nome, você não trouxe, porque não é possível naquela confusão e tal. Mas é necessário de que seja possível explicar todo o contexto em que aconteceu aquela prisão para se provar de fato que aquele indivíduo estava comercializando drogas, não estava ali na circunstância de usuário. Então hoje, ainda, eu acho que durante muito tempo a gente entende, a sociedade ou talvez a própria atuação policial se qualificar, porque isso também é uma via de mão dupla, né? Você pode encontrar o juiz que vai validar aquela afirmação e tem outro que vai dizer, poxa, você não reuniu elementos para provar de que se tratava de tráfico, e aí o juiz absolver. Eu acho que a gente precisa, inclusive, enquanto sociedade, aqui já é na visão de cidadão, a gente qualificar todas as instituições, né? Inclusive aquelas responsáveis pela repressão, de trazer de fato uma investigação com maior detalhamento. Eu acho que isso é importante para todos nós, né? Para que não paire dúvidas sobre aquela incriminação. Pô, é bem interessante. Isso aí é uma coisa que realmente as pessoas precisam saber como é que realmente as coisas funcionam. Porque as pessoas acabam, na verdade, aceitando a fé pública. O que é dito pelo policial na hora da sua atuação ali é o que é a verdade real e pronto, ali segue. Até que chega um momento que o Ministério Público abre uma investigação e depois começa a pegar dentro de algumas guarnições ou em alguns armários
quantidade de drogas que às vezes são implantadas em algumas situações na atividade policial. Aí até que ponto realmente a fé pública ela é realmente verdadeira? Não generalizando a atuação. Sim, nunca de nenhuma instituição. De nenhuma instituição, mas né? tipo, vai sempre existir 1% de uma atividade ilegal que vai acabar estragando a grande maioria. Né? Frojado, doutor. É. Né? Foi frojado, né? É a arma, é a droga, e é muito fácil você realmente plantar, vamos dizer, uma incriminação, né? Contra uma pessoa.